Espíritos, estou aqui com vocês novamente, Antônio Neto, ou Neto Silva. O assunto hoje eu vou ser objetivo, ele é complicado de você entender, ele é bastante difícil de ser digerido e, infelizmente, vai ser mais uma vez que vai ter que vir e falar o que tem que ser falado. Vocês estão interpretando mal o Cabrini. O Gugu foi assassinado, mas não por quem vocês estão pensando, não por quem vocês estão assimilando as informações. Vocês não sabem ainda porque o Cabrini disse o que disse, que a família está ocultando fatos. O Cabrini quer que a família coloque a boca no balão apenas de um determinado fato que aconteceu. Um específico, que chama-se por que a polícia americana não está investigando o crime ou a morte do Gugu. Porque a polícia americana pulou todos os protocolos que tinham que ser feitos para não investigar a morte do Gugu. Esse é o X da questão. Basicamente, para explicar para vocês, o que acontece é o seguinte: quando há qualquer tipo de acidente doméstico, qualquer tipo de coisa, aonde tem que se levar a pessoa para o hospital, ou seja o que for nos Estados Unidos, devido à série de crimes que eles têm passionais, onde literalmente as pessoas tomam uma cacetada na cabeça, ou enfim, é muito normal lá, aonde se locomove a pessoa para o hospital, onde a pessoa não pode falar em si na hora o que aconteceu, porque ela não está em condições, chega-se a ambulância e chega-se a polícia logo atrás, independente se a família está ou se a família não está. Isso é regra americana, é regra da polícia. E se tratando ainda de uma pessoa de um bairro nobre de Orlando, ficou um tanto subentendível porque isso não foi feito, porque não foi investigado, porque a polícia não apareceu. E posteriormente o que veio? Veio que a mulher do Gugu tinha ligado várias vezes para o Marcelo uma hora antes. E a confusão de fatos, que as contradições, que primeiramente ela havia levado, segundo a Record, o Gugu para o hospital sozinha. Segundo, já saiu agora que o menino ligou, né, o filho do Gugu, para o hospital, para a ambulância em si, né, para o socorro médico, e que foi o socorro médico que levou 7 minutos, segundo o Fantástico e a Record, tinha levado meia hora e tinha sido a esposa do Gugu que teria levado, segundo o Marcelo, né? O próprio Marcelo entra em contradição, falando que viu o Gugu antes no acidente, ou seja, ele bateu o recorde, né? Ele chegou na casa do Gugu, se ele foi levado com 7 minutos após o acidente, como que ele chegou antes se viu que o Gugu estava lá? Então é isso que o Cabrini está questionando. Só que está todo mundo colocando a culpa nos coitados. E nenhum deles ganha nada com isso, gente. O grande problema é que houve uma omissão. E o Cabrini quer entender porque houve essa omissão, como eu quero entender, e eu já entendi há muito tempo. Essa omissão de socorro. Basicamente, se você pega a história por completo, você vê que a família não tem ideia do que aconteceu, que a família não sabe o que aconteceu, que eles estavam totalmente em choque, que eles não sabem nem por que tinha um passarinho voando naquele dia. Vocês entenderem, aquela casa é muito grande, a casa é enorme, eles não têm ideia do que aconteceu. E isso está gerando toda essa polêmica. E sim, eu afirmo para vocês, o Gugu foi assassinado, mas não pela família, não pelo melhor amigo, porque eles não ganhavam nada com isso. E não, o Gugu não tirou a própria vida. Neto, como que você sabe de tudo isso? Primeiramente, gente, ninguém organiza a vida para ficar mais com os filhos que tanto amam e já estavam querendo deixar a rede televisiva. Ele queria educar os filhos. Ninguém muda para uma mansão em uma semana, acha um negócio da China, né? E basicamente ele muda para essa mansão porque o negócio foi muito bom, o negócio foi ótimo, apareceu uma semana antes dele morrer, que foi um negócio maravilhoso, aonde a diferença de uma casa para outra é gritante. As duas eram mansões, mas uma era mais espaçada, tinha mais verde, os vizinhos eram mais afastados, e ele acha um negócio maravilhoso. Estranhamente ele acha um negócio maravilhoso e ele muda para essa casa uma semana. Começa a juntar as peças aí.
Quando ele muda para essa casa, é adiantada a viagem dele um dia e ninguém sabe por que ele adiantou essa viagem. Nem a própria esposa assustou com ele chegar um dia antes. Basicamente, ninguém sabe. E ele chega. E nós temos posteriormente aí a morte dele por um sistema que não tem como ter havido. Eu garanto para vocês que na casa do Gugu tinha madeirite, porque são regras americanas. Então todas essas regras americanas foram burladas ali e há uma omissão da polícia americana, do governo americano nessa história. Porque sim, foi a esposa do Gugu que inicialmente revelou a verdade, que ela havia levado perante Marcelo, que ela havia levado, dado os primeiros socorros ao Gugu, a Rede Record falou, e levado o Gugu para o hospital. E agora eles mudaram a versão, porque eles estão com medo, estão todos com medo, porque o assassinato do senhor Augusto Liberato chama-se boi de piranha. Para quem não sabe o que é boi de piranha, antigamente não tinha caminhão, antigamente não tinha metrô, antigamente não tinha asfalto, antigamente você pegava os gados numa fazenda lá em Porto Alegre e levava lá para Belém em comitiva. Como, gente? Andando, eles iam em comitiva. Pegavam em Santos, iam em comitiva até Mato Grosso do Sul. Rodavam de norte a sul do país nessas comitivas. Vocês lembram da novela O Rei do Gado? Deu para ver muito isso no Rei do Gado. Só que tem um problema, né, gente? Eles tinham que atravessar vários lugares íngremes. Eles procuravam os melhores caminhos. Não tinham estrada, etc e tal, mas era possível fazer essa travessia de norte a sul do país. Mas tinham que atravessar, às vezes, lugares complicados, como os rios, por exemplo. Em determinados rios, tinha muita piranha. Ou seja, colocar os bois dentro daquele rio ia ser uma coisa devastadora, o prejuízo ia ser enorme. As piranhas, até os bois atravessarem, ia fazer um lanchão, né? Iam perder 6, 7, 8, 9, 10, 15 cabeças de gado. Então eles inventaram o boi de piranha. O que era o boi de piranha? Eles levavam um boi apenas lá para cima, ou seja, 3 quilômetros acima ou abaixo do rio, onde ia atravessar os bois, sangrava o boi e colocava ele dentro do rio. E quando eles colocavam esse boi de piranha dentro do rio, as piranhas tudo chovia nele, que estava ali naquela região. Enquanto as piranhas tudo chovia nele, eles passavam uma boiada 3 quilômetros abaixo inteira, sem nenhum prejuízo. Ou seja, sacrificava-se um pelo benefício de vários. E foi o que aconteceu com o Gugu. Vocês têm que pegar os fatos do começo. É anunciado no começo do mês que há um crescimento econômico no Brasil que não havia visto há 10, 15 anos. O povo brasileiro se une. O povo brasileiro esquece que existiu outros políticos no Brasil, que existiu várias coisas, e a economia anda e anda bem para o ano de 2020, mas isso tudo é ameaçado. Isso tudo é ameaçado quando Lula é solto da cadeia dia 8 de novembro. A partir desse momento, do dia 8 até o dia 20, nós temos estabilidades no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Todos entram em problema porque nós estamos mais uma vez brigando na internet. Mais uma vez vocês entram em discórdia. Mais uma vez a economia do Brasil está ameaçada. Mais uma vez a parceria Brasil-Estados Unidos está ameaçada. Ou seja, nós temos aí uma problemática a ser resolvida. Isso viria o ano que vem, todas essas matérias que o Lulinha realmente fez, e ele fez, abriu empresas fantasmas aí, viria tudo o ano que vem para as eleições. Não teria como jogar agora, só que eles precisavam ganhar tempo. E os Estados Unidos investem muito no Brasil, está investindo muito no Brasil, eles não iam deixar isso acontecer. O dólar estava 4,20, o turismo brasileiro estava estimulado e as parcerias, onde as vendas que eram feitas para a China estavam ameaçadas também pela volta do homem aí, que basicamente, eu já nem sei mais, eu já vi disso que não é nessa questão, se o que é errado, o que é certo.
Eu já perdi essa concepção. Então, e tudo isso acontece, o povo brasileiro entra em divergência. Então o que eles fazem? Eles querem tampar o assunto. Eles querem tirar totalmente o Lula, colocá-lo no esquecimento. Colocá-lo até que eles possam remanejar todos esses casos de denúncia que vem agora. E que vão vir agora, que são todos verdades. Eles não estão mentindo, não. Então eles têm ali, para trabalhar no mês de novembro, apenas uma coisa que vai unir o país, que é o jogo do Flamengo. Ou seja, é obrigatório que o Flamengo ganhe o jogo. O Flamengo ia ganhar o jogo, aconteça o que acontecesse, gente. Isso tinha certeza, mas não era o suficiente. Eles precisavam do que eles sempre precisam. Eles precisavam de uma comoção geral. Eu não estou falando que aos políticos brasileiros, gente, que os políticos brasileiros eles não têm a inteligência necessária para mexer com a massa popular. Os Estados Unidos, que hoje tem os olhos voltados ao Brasil, que hoje investiu muito no Brasil, devido à sua parceria, tem essa, digamos, que eles fazem isso há muito tempo. A agência de inteligência americana, que foi o que o Snowden denunciou, que basicamente havia planos e planos para vários países, mas depois ele voltou atrás e não quis dizer o que era, está há muito tempo aliado ao Brasil. E a China sempre foi aliada do Lula. Tanto que você viu os produtos do Paraguai sumir do Brasil. Vocês lembram há 20 anos atrás que tinha as pessoas que iam no Paraguai, buscavam as coisas, existia a indústria brasileira, existia concorrência. Quando o Lula entra no poder, ele cria uma lei aonde quem busca mercadoria no Paraguai é crime inafiançável, vai direto para a cadeia. Ele reforça a polícia nas fronteiras e impede que os produtos paraguaios entrem no Brasil. Em contrapartida, nós ficamos à mercê dos produtos da China. Tanto que você vai em qualquer camelódromo, na 25 de março, você acha os mesmos produtos nas mesmas lojas. São todos chineses, made in Taiwan. Isso destrói totalmente a indústria brasileira. O Bolsonaro, nosso querido presidente, ele é aliado dos Estados Unidos, que trava tudo isso. Inclusive os caminhos comerciais que a China traçou pelo dentro do Brasil para vender para os outros países, né? E basicamente ele é aliado dos americanos. Então a indústria brasileira é reestimulada com isso. Só que eles têm um problema, que somos nós, os bois. Basicamente, nós estamos o tempo todo brigando, ao invés de fazer o que tem que ser feito. Então, você acha que uma simples briga não pode causar uma desavença total? E acaba causando, porque acaba causando greves sindicais, acaba causando problema na classe dos professores, caminhoneiros e etc e tal. E esse era o medo dos americanos. E os americanos eles não dão explicação do que eles fazem para ninguém. Esse sempre foi o meu medo. Eles nunca dão satisfação do que fazem para ninguém. Então o que eles fazem? Um alvo fácil, num local fácil, e causa uma comoção geral no Brasil. Primeiramente lançando na mídia várias informações incorretas, onde deixou-nos perturbado o dia inteiro. Até grandes veículos de comunicação ficaram conturbados com as informações que estavam vindo, que eram divergentes das informações dos hospitais. Só que eles divulgavam porque as fontes eram confiáveis, porque as fontes eram americanas, mas em momento nenhum eles quiseram falar que as fontes eram americanas. Ninguém queria arrumar briga. E nós passamos um dia nessa conturbação, 2 dias nessa conturbação. Gugu morto, Gugu vivo e como que tinha acontecido. Posteriormente a isso, vem a verdade. Gugu estava morto desde que chegou ao hospital. Só que ninguém sabia como. Quando, onde, ninguém sabia. Havia teorias. Havia um sistema drywall que era impossível de caber uma pessoa ali dentro.
E havia ele, a suposta história, que inicialmente nós achamos que ele havia caído fora da casa, deixaram nós pensar assim, e ele havia caído dentro da casa. E só existe uma maneira, gente, de uma pessoa cair de cabeça de 4 metros, que é com as mãos amarradas e com os pés amarrados e empurrado. Fora isso, nós somos pré-programados para nos defender com a mão. E o primeiro local que nós colocamos a mão é a cabeça e o tórax. Veja por si só, nós chamamos isso de reflexo. Só que isso tudo não é o importante para vocês chegarem na essência do que o Cabrini, na essência do que está todo mundo pensando. Vocês ainda não enxergaram. Por que a polícia americana deixou todos os protocolos de lado? Por que a família está com medo? Por que o Marcelo está com medo? Porque eles estão todos mudando a história agora. Porque tem algo muito maior envolvido. Muito maior. Para a polícia americana não seguir os padrões, porque não entraram na casa. Porque não tem foto, porque não tem vídeo do local, porque nenhuma emissora entrou na casa, porque eles não deixam entrar. Simplesmente. Porque basicamente eles aproveitaram, devido a ser uma mansão, os momentos de distrações da família, cada um para o lado, e fizeram o que tinham que fazer. E do que eu já falei para vocês já imaginaram aí o que foi. E ninguém vai comprar briga com esse pessoal. A CIA é extremamente complicada. Deu resultados? Deu, gente. Vocês lembram que o Lula está solto? Vocês lembraram disso? Muito pelo contrário, nós estamos há um mês aí falando a mesma coisa. Deu resultado. Sempre dá, eles sempre fazem isso. A minha preocupação sempre com a aliança com os Estados Unidos nunca foi o crescimento econômico. Eu sempre soube que o Brasil ia crescer economicamente, que ia se alavancar a economia, que nós teríamos um ano de 2020 muito bom, devido a esses investimentos, essas indústrias americanas que voltam para cá, a todo investimento industrial que está tendo no ABC Paulista americano. Eu sabia que ia haver, mas o meu medo sempre foi esse: os Estados Unidos não medem consequências para fazer as coisas aos interesses deles, como os chineses também não medem consequências. Só que os chineses lidam de um jeito mais ameno. Os chineses basicamente eles são mais sutis. Os americanos não, eles chutam um pau da barraca, como eles fizeram com o Gugu. Então eles mexem com a massa popular muito fácil. Eles fazem isso com o próprio povo deles. Basicamente, quando eles querem uma guerra, eles deixam as coisas acontecerem para inflamar o povo contra determinado país. Eles são mestres em fazerem isso. E eles acharam um boi de piranha muito fácil para calar a boca do povo brasileiro. Você não lembra nem que o Lula foi solto, meu amigo. Você está lembrando agora que eu estou te falando, e posteriormente porque veio agora as denúncias, que são todas verdades a respeito do Lulinha. Casos à parte, eu já disse, eu sou apolítico. Eu não defendo nenhum nem outro. A verdade é que há um crescimento econômico no Brasil, sim, muito grande, que foi gerado em novembro, e isso está ameaçado. Então, basicamente, gente, vocês estão forçando a família, vocês estão forçando o filho, a mãe, as filhas e o Marcelo, amigo do Gugu, que só perderam com a morte do Gugu. Perderam. Basicamente, o Gugu tinha um contrato pré-nupcial com a esposa, onde a apólice de seguro que vocês tanto estão falando aí, onde tudo que o Gugu tinha fica para a mãe e para os filhos. Ela que não ganha nada com isso, ela nem precisa ganhar nada com isso. Ela provém de uma família rica, ela provém de uma estabilidade financeira, ela não precisa disso. O Marcelo, sim, Marcelo era sustentado por Gugu, estava falido, agora ele não tem nada, ninguém vai ajudar ele tem que voltar para o Brasil. Provavelmente, se ele não ficar dando entrevista uma atrás da outra, ganhando 5, 10 mil aqui, ele vai passar fome. E os filhos do Gugu perdem um pai maravilhoso. E eles adentram um hospital chocados, atordoados, e tentam de tudo, porque eles não sabiam o que tinha acontecido. Basicamente, todos os protocolos americanos de atendimento policial e de investigação não existiram. É só vocês entenderem isso. Quando há isso, chega a ambulância, transporta para o hospital, eles derrubam até porta para ver aonde que aconteceu, o que aconteceu, mesmo ao benefício do paciente. Eles falam com vizinho ali não ia ver nada, eles não estão deixando ninguém entrar, eles não estão deixando ninguém ver. Sabe por quê, gente? Porque vão ver que
As fotos que a Record mostrou, não é o porão do Gugu, pelo tamanho da sala do Gugu, não cabe uma pessoa lá. O sistema drywall, é impossível que uma pessoa inteira caiba dentro dele. Ele foi projetado para nenhuma criança cair nele. A Record é do tamanho do azulejo. A Record mostrou uma repórter de 40 quilos apenas, e ela não conseguiu colocar os 2 pés no sistema, a não ser pisando no madeirite. Ela só pôs um pé, realmente o sistema quebrou, mas ela só pôs um pé, porque ela mesma, o Gugu tinha quase 90 quilos. Ele não cabia dentro de um azulejo. O máximo que ia acontecer com ele, se fosse aquilo que tinha acontecido, era ele cair, e cair reto, não do jeito que ele caiu. Só há uma maneira da pessoa cair de ponta, de cabeça de 4 metros, onde o nosso corpo não vai lançar a proteção dos reflexos. Chama-se amarrar as mãos para trás, amarrar os pés e empurrar a pessoa. E eles não sabem disso porque basicamente isso aconteceu muito rápido, são profissionais. E deu resultado. Nós estamos todos envolvidos nesse caso. A verdade vai aparecer? Não, gente, não vai aparecer, como não apareceu em vários outros casos que aconteceram e que eles são mestres em fazerem isso. Não apareceu no Eduardo Campos, não apareceu no atentado ao presidente da República do Brasil e não vai aparecer no Gugu. E agora eles querem distrair o povo brasileiro, lançando a culpa. Vocês terem ideia, gente, o tanto que a coisa é enorme, a programação era que o bendito do time do Flamengo ganhasse por conta própria. Um dia após isso tudo ter acontecido, eles pensaram, bom, um boi de piranha em cima de um boi de piranha. Era para o time do Flamengo ter ganhado aquele jogo por conta própria, porque o time do Flamengo estava voando. Voou o ano inteiro em cima de tudo quanto é time. Voou. A verdade é essa, seja você flamenguista ou não, o Flamengo deu um banho em qualquer time esse ano. Vai imaginar que eles vão lá para o Chile ou para o Peru e o River Plate vai meter 1-0 neles e não vai deixar eles chutarem uma bola no gol até os 35 do segundo tempo? E de repente vem o milagre do técnico em cima das substituições do Flamengo, que era o quê? Jogar todo mundo para o ataque, colocar mais atacantes, abrir o meio campo. O técnico abre o meio campo dele inteirinho de defesa, tira o melhor jogador do time que tinha feito o gol, que estava correndo como se tivesse sido chicoteado, sem explicação nenhuma. Ele faz isso faltando aos 35 do segundo tempo, 36, tira o melhor jogador do time que estava fechando o meio campo, correndo, que podia puxar contra-ataques, porque o River quase chega ao segundo gol 3-4 vezes, mas não fez. E coloca uma patrola que não dá conta de voltar nem para o meio campo, que é o Lucas Prato, que estava 6 meses sem jogar. É a primeira atitude. Ele abre o lado esquerdo dele inteiro, jogando o lateral esquerdo dele para o meio campo. O lateral nunca tinha sido meio campo. Ele abre o lado esquerdo para o Flamengo, é onde sai o primeiro gol. Bom, estava tudo camuflado, estava tudo bonito, ia para o segundo tempo. O zagueiro que ele tira, que é o melhor zagueiro do time aos 43 minutos do segundo tempo, que já é para abrir mais o time, para que na prorrogação haja outro gol do Flamengo, faz a cagada de dar a cabeçada e dar o gol para o Gabigol aos 43 do segundo tempo. Foi aonde todo mundo percebeu que havia alguma coisa muito errada. Porque em qualquer manual, em qualquer técnico, qualquer pessoa que joga futebol sabe que era totalmente o contrário que ele teria que ter feito. Foi gritante o que ele fez. Desculpem vocês, flamenguistas. O título, vocês merecem todos os títulos, inclusive merecia o título do Mundial, mas não dessa maneira. Essa maneira, a verdade é que entregaram para vocês, para que um boi de piranha em cima do outro boi de piranha, vocês esquecessem por um tempo todo o assunto Gugu e toda a divergência que estava gerando sobre as contradições das histórias que estavam acontecendo. O prazo da anunciação da morte do Gugu se dá para montar a história em si. Se dá para pressionar a família, por isso a família passava tanto mal dentro do hospital. Por isso a família chamava médicos e médicos e médicos para reavaliarem a situação. Porque eles não sabiam o que tinha acontecido, eles não tinham ideia. E a esposa deixa isso claro quando ela abaixa
no caixão e fala o que você estava fazendo lá, por que você foi lá. E ninguém sabe do que ela está falando. E ela não está falando do sótão, gente. Vocês podem ter certeza disso, que não existe sistema de calefação em sótão. E que o Gugu não tem o menor conhecimento de sistema de calefação ou sistema de resfriamento. E o Gugu nunca levou jeito para fazer manutenção de nada. Tanto que a história inicial é que eles divulgam de um lado que ele estava colocando enfeites de Natal na casa, e do outro lado que ele estava fazendo a manutenção dos ares condicionados, trocando os filtros, levando todos a entender que o acidente foi de fora da casa. Posteriormente eles mudam a história totalmente, falando que ele estava verificando qualquer coisa depois que não sabem o que estavam fazendo lá, e que ele cai dentro da casa. Isso basicamente, gente, só tem uma coisa que vocês têm que entenderem do que eu estou falando para vocês. A CIA age desse jeito há muito tempo. E a família não tem a menor ideia. E o Cabrini acabou de entrar na listinha deles agora. Toma cuidado, viu, Cabrini? Basicamente, esse pessoal é bastante complicado. Eles gostam de acidentes. E nunca se chega ao fundo da verdade disso, porque eles são muito bons no que fazem. O Gugu estava totalmente exposto. As casas lá não tem muros, as casas são enormes, era quase um quarteirão de casa, dá para você sumir durante um dia inteiro que a pessoa não te acha lá dentro. Eles têm uma tecnologia muito mais avançada, inclusive de sedação, onde às vezes o Gugu nem viu o que aconteceu. Os médicos não detectam. A tecnologia da CIA, do sistema militar americano, é enorme, enorme, e deu certo. O Flamengo ganhou o título mundial? Ganhou, gente, mereceu, pelo que fez o ano inteiro, mas não daquela maneira. Todo mundo sabe que o técnico deveria fechar o meio campo aos 40 minutos do segundo tempo, que o técnico deveria colocar mais um zagueiro, ou pelo menos um atacante que puxasse, e ele tinha no banco, que puxasse o contra-ataque. Ele faz totalmente o avesso disso, e ele não sai nem um pouquinho arrependido do que ele faz. Os jogadores ficam tão inertes com o que aconteceu ali, que eles começam a dar chutes nos jogadores do Flamengo. Porque aquilo acontecer em 4 minutos era impossível. E tudo em cima das alterações que o Flamengo fez, o técnico conseguiria arrumar o time perfeitamente. Era um dos melhores técnicos da Libertadores e não fez. Quem matou o Gugu foi o sistema americano. O sistema de país americano, aonde eles fazem o que bem entendem no país, seja certo ou errado para o povo, mas que seja certo para eles. Eu já perdi a concepção há muito tempo do que é certo ou do que é errado, quando se trata do coletivo e do que é individual. Já diria Maquiavel, os fins justificam o meio. Mas digam isso agora para a família do Gugu. Eu não sou a favor de um lado nem de outro. Eu acho que agora cada um deve fazer a sua reflexão e pensar o que compensa, o que não compensa. Nossa vida agora é essa, mistérios, porque de um lado eles tiram nossas cuecas, do outro eles manipulam do jeito que eles querem. Tá complicado. Vou ficando por aqui. Antônio Neto com vocês. Parem de culpar a família, parem de culpar o Marcelo, que não foram eles, e não foi suicídio também, tá bom? Beijo, grande beijo para vocês, até a próxima.